Olá, alunos do primeiro médio do Colégio Objetivo Alto Padrão. Hoje nós vamos começar um conteúdo novo em literatura, humanismo português. Esse conteúdo aqui, ele não está na apostila 1, já antecipa, portanto, o primeiro módulo da apostila 2. E, se for preciso, depois, em sala de aula, a gente retoma alguns aspectos centrais desse momento literário. De toda forma, a aula ela está sendo conduzida de forma expositiva e, portanto, consta como conteúdo lecionado, ok? Então, vamos juntos aí, começando a aula do jeito que eu sempre começo, né? Que é com a linha evolutiva das escolas literárias, para a gente entender exatamente o que é o humanismo e como a gente deve analisar esse momento da literatura portuguesa, tá? Só para lembrar, eu comentei isso na nossa primeira semana de aula, mas, enfim, nunca é demais retomar. Nós vamos retomar aqui algumas observações sobre esse alinhamento dos períodos literários, tá? A literatura brasileira, ela só começa, né? Ela só começa no quinhentismo brasileiro, justamente aqui, ó. É aqui que começa a literatura do Brasil, porque até esse momento nós vivemos aqui uma sociedade ainda naquele modelo tribal, né? Nós temos aqui os nossos índios e não existe uma cultura escrita ainda. Então, nós não temos uma literatura que possa ser considerada no escopo da língua portuguesa, até porque a língua portuguesa chega com os colonizadores, né? Então, a literatura brasileira ela começa aqui em 1527, com as primeiras publicações e também circulações aqui de documentos em território nacional. Uma delas é a Carta de Caminha, que a gente vai estudar. Até lá, nós estudamos a literatura portuguesa, ou seja, a literatura produzida em Portugal. E por que a gente estuda essa literatura, né? Só para recuperar esse conceito. Porque nós estudamos na nossa aula de literatura tudo que é produzido enquanto texto literário em língua portuguesa. Então, nós estudamos a literatura de Portugal, a literatura do Brasil, e vocês vão ver que no terceiro médio nós vamos estudar também a literatura de Angola e Moçambique, que são dois países que também têm como língua a língua, enfim, oficial, né? A língua portuguesa, a língua nativa, ok? Então, vamos pensar assim, que nesses países a manifestação literária se dá em língua portuguesa e por isso que a gente faz aqui a organização do estudo dessa literatura, ok? Então, nós já finalizamos o trovadorismo e hoje a nossa aula vai ser sobre o humanismo, né? Período literário aí que corresponde ao século XV. Então, nós conversamos sobre as cantigas, sobre como surgiu o primeiro período lírico da literatura, falamos sobre o fato de, durante o período do trovadorismo, a língua oficial ser o galego-português. Nós também conversamos sobre, ainda no trovadorismo, nós temos um modelo de sociedade feudal, que não tinha uma cultura da escrita e nem da leitura, por isso as cantigas, né? Falamos sobre o fato de música e literatura serem uma coisa só e estudamos as cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer. Hoje a gente vai começar os estudos sobre o próximo período literário, que é o humanismo. Antes disso, vale lembrar, né, que tanto o humanismo quanto o trovadorismo, eles se encontram aí no período ainda da Idade Média, o período medieval da literatura portuguesa. Por que vocês precisam saber disso, né? Porque lá na frente nós vamos analisar de que forma que o classicismo, que é o nosso próximo período literário aí, vai romper com o medievalismo em termos de estética. Um dos elementos que vocês vão gravar aí na cabeça para não esquecer mais é o fato de a métrica medieval ser a redondilha. Então, tudo que é feito durante o período médio em termos literários é produzido em redondilha. Redondilha maior, 7 sílabas poéticas, redondilha menor, 5 sílabas poéticas. Portanto, quando a gente fala literatura medieval, estética medieval, a gente está falando da redondilha, ok? Antes de irmos para o próximo slide aqui, que seria o nosso próximo tópico de lousa, né? A gente precisa lembrar que durante o período do trovadorismo, nós vivíamos a plenitude do feudalismo.
E o período do humanismo é demarcado pelo que nós chamamos de declínio do modelo social feudal, né? Que já sinaliza para aquilo que nós vamos hoje chamar de mercantilismo, uma sociedade que começa a comercializar e, portanto, que é uma sociedade que modifica o seu status quo, né? O seu modelo social. Isso é muito importante para a gente entender a obra de um dos maiores escritores da literatura desse período, que é o Gil Vicente. Nós falaremos dele ainda hoje, tá joia? Então vamos lá? Lembrar que o humanismo, portanto, ele tem como marca inicial a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo. Lembrando que eu não cobro de vocês a decoreba dessas datas, eu preciso que vocês se lembrem mais do contexto em que as coisas acontecem do que propriamente de datas finais ou iniciais de períodos literários. Isso não importa para os vestibulares e também não importa para as nossas provas, porque você memorizar um número não diz nada sobre o seu entendimento do contexto. O que eu preciso que você entenda tudo o que aconteceu no período desse século XV, para que nós tivéssemos depois um terreno aí fértil para o Renascimento. Então, o humanismo é um momento de transição entre a sociedade medieval e a sociedade renascentista. É isso que eu preciso compreender. Por isso que a nossa palavra de ordem é transição. O que é um momento de transição? É um período que está no meio do caminho entre uma coisa e outra e que, portanto, tem como característica central manter elementos do período anterior e antecipar elementos do período posterior. Então, como nós vimos lá, como o humanismo está no meio do caminho entre o trovadorismo, entre o trovadorismo e o classicismo, o que eu preciso entender? Que ele vai manter características do classicismo vai antecipar características do classicismo e vai manter características do trovadorismo. Isso é que é estar no meio do caminho, é ser um período de transição, ok? Então, primeira coisa que eu preciso entender, a separação entre a música e a literatura. A gente precisa entender isso porque essa é uma característica central que dissocia a literatura do trovadorismo da literatura do humanismo. No trovadorismo, nós tínhamos as cantigas, porque a sociedade era ágrafa. Aqui no humanismo, como nós já teremos uma imprensa, já vou falar disso, e a sociedade ela caminha para a valorização do conhecimento, criação de escolas e universidades, a população passa a ter a cultura da grafia e da leitura. E isso vai fazer com que a música caminhe para um gênero próprio, diferente, portanto, do gênero literário poético, portanto, poesia passa a ser uma tipologia literária e a música caminha, um percurso próprio, ok? A ascensão da burguesia e valorização do lucro. Isso aqui é muito importante, né? Nós entendemos o lucro no modelo cristão, ele é considerado o pecado da usura, né? O que é a usura? Você ganhar dinheiro por meio da especulação. Um dinheiro que seja ganho sem que envolva trabalho físico, braçal, enfim. A usura é o lucrar com o dinheiro parado. Então, se eu te empresto 10 reais, você depois me paga 12, esses 2 reais, eles configuram o pecado da usura, porque este dinheiro não é fruto do meu esforço, entende? Então, para a Igreja Católica, o lucro é um pecado. Então, esse modelo social, ele já entende o lucro como uma forma, né, não só de garantir um novo patamar no modelo social, porque antes nós tínhamos aquela sociedade feudal bem estratificada, aquela pirâmide que vocês conhecem muito bem. Surge a figura do comerciante, que lá na frente vai ser o burguês, né? E essa figura ela tem como obviamente, meio de vida o lucro. Então, os comerciantes, eles bagunçam o status quo que estava bem organizadinho e bem, eu diria que estratificado aí no período feudal, ok? Então, o lucro. Por que a gente precisa entender isso? Porque na obra O Alto da Barca do Inferno, que é a obra mais importante do período, nós temos lá o onzeneiro. O onzeneiro nada mais é do que um agiota, alguém que empresta dinheiro a 11% de juro.
Esse onzeneiro ele vai condenar da barca do inferno justamente porque ele comete o pecado da usura. O sapateiro, que também está lá na peça O Alto da Barca do Inferno, ele vai condenado, entre outras coisas, por cobrar altos preços pelos seus serviços, né? Por explorar o dinheiro alheio. Isso aí tudo configura um pensamento de época. O Gil Vicente, maior nome do período, ele está no meio do caminho. Ele é um cristão católico ferrenho que está vendo uma mudança no modelo social e as obras dele refletem bem como os costumes da época reagiram a esse novo modelo social. Por isso é importante a gente entender o contexto para poder entender a obra vicentina e vice-versa. A obra dele também ajuda muito historiadores a entenderem como funcionava o modelo social do período, ok? Expansão comercial e marítima. Bom, todo mundo sabe que o Brasil é descoberto em 1500, então o século XVI é demarcado, aí a grande ascensão do Império Português. Mas ninguém se transforma em império do dia para a noite. Isso é construído a partir de um projeto, né, nacional. Esse projeto ele parte de uma visão expansionista, tanto em relação ao comércio, né, quanto em relação também ao domínio sobre terras, né? A ideia de você conquistar as terras, não só a partir de uma perspectiva extrativista, mas também colonizadora. E Portugal vai já começar a construir o contexto para isso, como, por exemplo, a fundação da Escola de Sagres, entre outras providências no campo aí do conhecimento, do desenvolvimento de técnicas que vão possibilitar as grandes navegações, ok? Desenvolvimento cultural, surgimento da imprensa e mais autonomia para a circulação do conhecimento. Eu falo isso para os meus alunos, parece que eu não estou falando nada para eles. Mas olha só, surgimento da imprensa. Gente, vocês não têm noção do que é isso para o contexto. Até este período, o conhecimento ele circula nas mãos da igreja. Ou seja, lá no pico daquela pirâmide está o clero. E é o clero que detém o conhecimento e não só. É o clero também o responsável pela organização desse conhecimento e circulação dele. Então, basicamente, é a igreja que decide o que nós devemos ou não devemos ler, o que nós devemos ou não devemos conhecer. A partir do momento em que o homem se emancipa e constrói a imprensa, lembrando da história dos monges copistas, né, que ficavam copiando as obras lá, nesse período ainda medieval também, o surgimento da imprensa vai possibilitar o quê? A circulação de grandes obras, como, por exemplo, obras da antiguidade clássica, de Homero, Virgílio, Platão, Aristóteles, ou seja, a circulação dessas obras vai mudar também o pensamento da época. Essa autonomia intelectual e essa autonomia em relação ao conhecimento é que vai possibilitar o renascimento, né? É o homem, portanto, nascendo para antes de Cristo, tentando buscar os conhecimentos e as suas conclusões, não só agora pautada em uma visão religiosa, mas uma visão científica, uma visão filosófica que valoriza o conhecimento, ok? Então, a partir do momento em que o homem emancipa o conhecimento, a igreja automaticamente vai perdendo o seu poder, tá joia? Transição do teocentrismo para o antropocentrismo. Eu preciso que vocês entendam isso também muito bem, queridos alunos. Porque uma sociedade antropocêntrica não é uma sociedade que deixou de acreditar em Deus, não é isso? Deus sempre foi aí presente em todos os modelos sociais. Eu digo Deus ou deuses, né? Porque nós sempre temos aí uma visão mística da existência humana. Isso faz parte da humanidade de um modo geral. O que eu estou dizendo é que uma sociedade que via na Bíblia e na igreja a explicação para todas as coisas, inclusive a organização social e política de um país ou de uma nação ou de um território, estava muito pautada nessa visão, a partir daqui o homem se assenhora do conhecimento. Então a igreja e a religião continuam existindo, como existem até hoje, mas passam a ser demandas do campo espiritual e não mais demandas de um campo político, de um campo econômico e também de um campo científico e do conhecimento. Ou seja, o homem entende que se ele quer entender o mundo, ele precisa ele próprio encontrar as explicações, sem os misticismos e descolado aí da visão religiosa bíblica. Essa visão antropocêntrica, ela não está aqui existindo enquanto, eu diria que unanimidade, tá?
nós temos um antropocentrismo que é parcial, por isso que a gente diz transição. O antropocentrismo, a visão de mundo antropocêntrica, ela é uma conquista do Renascimento, do século XVI, portanto, tá? Então, é uma transição do modelo social teocêntrico para o modelo antropocêntrico. Estamos no meio do caminho, ainda não conquistamos isso. Em relação à literatura propriamente, nós temos a nomeação de Fernão Lopes para cronista-mor da Torre do Tombo. Isso para vocês pode não parecer nada, mas isso é muito importante, porque ele passa a organizar a Biblioteca Nacional e também contar a história dos reis de Portugal. É como se Portugal estivesse não só organizando a sua história, mas como também organizando o conhecimento sobre a sua história. E isso é importante, porque eu tenho uma emancipação e também um avanço em relação às formas de se representar a realidade e a história, a partir de uma perspectiva mais próxima de uma visão laica, ou seja, de uma visão independente da religião, ok? Esse período das grandes navegações, a consolidação da língua portuguesa, muito importante para as nossas aulas e para as avaliações de modo geral. Consolidação da língua portuguesa. Vocês se lembram de que no trovadorismo a língua oficial era o galego-português. O galego-português é uma mistura da língua falada na região da Galícia com a língua falada na região do Reino de Portucalense. Por que isso acontece lá no trovadorismo? Porque nós temos ainda uma fragmentação ali, né, territorial. E essa fragmentação também tem a ver com o compartilhamento de línguas. A consolidação da língua como uma instituição independente, como um organismo independente, vai também fortalecer noções de nacionalidade, de pátria e de tudo mais. E vice-versa, ou seja, a língua portuguesa agora passa a ser a expressão viva de uma nação que é o Império, beleza? Então, a consolidação dessa língua vem, obviamente, a legitimar um idioma independente dos outros idiomas falados ali na região ibérica. Então, galego-português para o trovadorismo e para o humanismo, a língua portuguesa já consolidada, beleza? A transição, já falamos aqui, então isso já está dado. O que nós temos aqui? Nesse período, eu vou inclusive interromper a aula neste momento, porque nós não vamos entrar na obra do Gil Vicente propriamente, mas nós vamos falar sobre aspectos da literatura deste período. Se lá no trovadorismo nós tínhamos as cantigas como unidade literária, isso representa também bastante da pobreza intelectual de uma sociedade ágrafa, né, e de uma sociedade que tinha uma circulação do conhecimento apenas nas camadas mais elevadas da sociedade. Aqui nós vamos observar uma transição maior entre os gêneros literários. Eu tenho a manutenção da poesia, né, que nós vamos chamar de poesia palaciana. A poesia palaciana nada mais é do que a evolução das cantigas de amor. O ambiente, ele, portanto, é mais requintado, aquele ambiente campestre, aberto das cantigas de amigo, ele está ausente nesse momento da literatura aqui. Ela passa a ser declamada, ou seja, existe o apagamento daquela figura do jogral, né, do trovador, porque a literatura se desvencilha, né, da música de um modo geral. A linguagem ela é rebuscada, porque a poesia palaciana tem um ambiente da corte, um ambiente mais cortês, e os assuntos, em geral, resvalam essas festas da corte, o ambiente, portanto, das camadas ainda mais elevadas. Isso significa, gente, que a poesia palaciana ela é uma herança, né, uma decorrência aí da literatura praticada na região de Provença, né? Lembra que eu falava para vocês lá durante as aulas do trovadorismo que as cantigas de amor elas têm berço nobre, né? Elas têm origem provençal, enquanto as cantigas de amigo são mais populares e têm origem ibérica. A poesia palaciana ela é uma evolução dessas cantigas de amor, beleza? Nós temos as crônicas de Fernão Lopes. As crônicas elas não são textos literários propriamente. Elas são estudadas em literatura, mas também estudadas em aulas de história, até porque a obra do Fernão Lopes tem uma importância grande
para o registro, né, da sucessão dos reis portugueses e também de como as hegemonias políticas foram sendo consolidadas lá no território naquele período, beleza? Essa impessoalidade, ela tem a ver não só com o cargo dele, mas com o fato também de ele adotar um olhar de historiador. Então ele não se coloca muito nessas crônicas que ele vai escrever, tá? Nós temos um destaque para a Crônica del Rei Dom Pedro II, que vai contar a história da morte de Inês de Castro. Isso aqui é um assunto para a nossa próxima aula, mas é, sem sombra de dúvidas, o texto mais importante do Fernão Lopes, até porque ele vai ecoar lá na obra Os Lusíadas de Camões, né? A obra Os Lusíadas de Camões vai eternizar a morte de Inês de Castro aí, a partir de uma perspectiva lírica. Nós falaremos disso logo mais, ok? E o que mais nos interessa é o teatro de Gil Vicente. Nesse momento da aula, eu quero que vocês entendam dois aspectos do teatro vicentino. O primeiro deles é que nós entendamos que se trata de um teatro popular. O que é um teatro popular? É um teatro que não obedece às unidades clássicas, né? O teatro clássico, ele tem uma unidade de ação, tempo e espaço. A história ela é linear, ela se passa num determinado tempo, que é demarcado cronologicamente, né? Todas as ações estão dentro dessa unidade clássica. O teatro popular de Vicente, não. Ele vai apresentar quadros justapostos em que eu tenho personagens independentes, e isso acontece, gente, por dois motivos. Um, porque o público-alvo do teatro dele não é a nobreza. E não é uma população intelectualmente, digamos assim, intelectualmente avançada. É uma sociedade também em transição. Então, o teatro dele, composto por quadros independentes, por exemplo, ele tem um julgamento de vários personagens, entra um fidalgo, aí você tem o anjo, o diabo, o demônio, né? E você tem o anjo lá, são duas barcas e é uma cena de purgatório. Entra o fidalgo e é julgado e condenado. Aí começa uma nova cena. Entra o enforcado, nova cena. Entra a Brígida Vaz, que é uma outra personagem. Ou seja, cada quadro é independente. Isso vai possibilitar que essas peças sejam encenadas em praças públicas, com cenários simplistas, com poucos atores. Ou seja, é um teatro popular, um teatro acessível, né, que não obedece, portanto, à unidade clássica de ação, tempo e espaço, ok? Todo teatro vicentino é moralizante, ou seja, toda vez que eu vejo uma peça ou leio uma farsa de Gil Vicente, eu tenho que pensar que ele está me ensinando algo com aquilo. Ridendo, castigate mores. Rindo, castigam-se os maus hábitos. Eu dou risada, mas ao mesmo tempo eu aprendo que se eu pecar desta forma, o meu castigo é o inferno, né? Então, nós temos um ensinamento, um papel didático desse teatro. E o papel didático está sempre relacionado aí a uma moral, a moral cristã, tá? A moral é sempre a cristã. O Gil Vicente, ele é muito importante para que nós possamos enxergar como para a sociedade desse período foi complexo o momento de transição, né? O casamento entre classes sociais diferentes, ele é muito criticado, muito ensejado na obra do Gil Vicente. A questão do lucro, da usura, a mobilidade social, tudo isso vai aparecer nas peças, alegorizado, de forma a trazer uma moral sobre isso. Mas na próxima aula, como nós vamos falar das farsas e autos, tudo isso vai ficar mais claro para vocês, porque o aluno aprende mais por meio do exemplo do que da teoria, não é? Lembrar que o teatro do Gil Vicente é considerado um teatro de costumes, ou seja, todos os personagens e todos os assuntos da obra vicentina estão enquadrados naquele período histórico, né? Por exemplo, o que é uma alcoviteira? É uma mulher que arranja casamentos. Seria um Tinder do período medieval, né? Ela tá ali para arranjar um casamento. É uma personagem completamente apegada ao contexto em que ela está ali sendo descrita. O onzeneiro, o sapateiro, por que ele tem a importância que tem? Porque o sapato era um artigo de luxo, nem todo mundo tinha, e os sapatos eram poucos, tinha que consertar o sapato. Ou seja, olhando esses personagens, que são tipos sociais, tipos de pessoa dos períodos,
por isso que muitos deles não têm nome, né? Tem a função social que eles ocupam, eu consigo entender como funcionava a sociedade do período. Por isso, teatro de costumes, vem daí a expressão, ok? Na nossa próxima aula falaremos sobre a obra de Gil Vicente. Até lá, qualquer dúvida, vocês sabem que podem me procurar nos fóruns de discussão, mandarem mensagens, estou disponível para vocês, ok? Um abraço e até mais.